Ok, agora que nós já entendemos que a gente não precisa correr para o meio do mato e que a gente pode se aproximar da natureza tendo um vasinho de flor, tendo um cristal, um óleo essencial, um incenso, algo que nos aproxime do que é mais natural, né? Mesmo convivendo com tanta tecnologia, agora eu trouxe para vocês plantas boas para a gente colocar, deixar na nossa mesa de estudo, na nossa mesa de trabalho, no lugar que você trabalha. Se você trabalha em casa, é importante deixar talvez na mesinha de centro da sala ou no seu escritório, enfim, plantas para você ter por perto nestes momentos de trabalho e de estudo. Então, olha só, eu trouxe duas listas de planta para a gente conversar aqui. Primeiro, para a gente equilibrar energeticamente o ambiente. Em primeiro lugar, eu já trouxe o manjericão, porque o manjericão ele é considerado uma planta de equilíbrio, ele é uma planta muito equilibradora. Ele se entrega para o ambiente onde ele está colocado. Então, quando a gente olha até mesmo para a estrutura do manjericão, vamos lembrar como é que é um pezinho de manjericão? Ele tem toda aquela parte aérea, muito expansiva, ele é uma planta que cresce muito rápido, né? Traz aquelas flores lindas que atraem um monte de abelha, enfim, ele é uma planta muito bonita, expansiva. Porém, o manjericão ele também tem raízes muito longas e ele é uma planta dominante, não gosta de ser colocado junto com sálvia, com manjericão, com melissa, então tem várias plantas que não se dão bem perto dele porque ele é uma planta dominante, as raízes dominam aquele ambiente que ele está colocado. Ou seja, ele é uma planta que trabalha tanto com a questão espiritual mais sutil, também com a questão mais terrena, mais do que a material, porque as raízes e a copa são muito expansivas. Tem plantas que, por exemplo, é somente a parte aérea, com mais energia. Outras que são somente as raízes. O manjericão não. Ele tem um equilíbrio muito bom entre o que é espiritual, sutil, energético e o que é material, físico, mais terreno. Então, sempre quando você tá com um ambiente que tá em desequilíbrio, que tá com conflitos em casa, no trabalho, se você colocar um galinho de manjericão num copinho de água, como eu mostrei aqui para vocês, e deixar ele no ambiente, provavelmente ele vai murchar, provavelmente ele vai secar, mas ele vai ajudar a equilibrar, neutralizar esse ambiente que ele está colocado. A mesma forma quando você tem uma horta. Sempre tem algum cantinho da horta que não vinga tão bem, né? Ou alguma horta que nada nasce, nada produz muito. Se você colocar o manjericão nessa horta, a tendência é que ele equilibre esse ambiente, que ele se doe para esse ambiente, provavelmente ele vai morrer, ele vai secar, que é o que já aconteceu várias vezes comigo. E aí depois disso, as plantas começam a nascer, as plantas começam a vingar de forma muito mais eficiente, ou seja, ele é uma planta de equilíbrio. Sempre quando você está com algo conflitante no ambiente, lembra do manjericão. Nós temos a arruda, a espada de São Jorge também. Esses dois casos, da arruda, da espada de São Jorge, você pode também colocar no ambiente num vasinho com água, porque são plantas magnéticas. Elas são consideradas plantas de energia quente. Todas as plantas de energia mais quente, elas funcionam como se fosse um detergente para a natureza. Elas vão desestabilizar a energia para causar uma limpeza energética. É como se elas pegassem essa energia negativa do ambiente para elas. Sabe quando a nossa avó dizia que se alguém passava embaixo da samambaia, a samambaia secava, essa pessoa não era uma pessoa boa? É nesse sentido. Então a samambaia também é uma planta magnética, a avenca também, a arruda, a espada de São Jorge, a pimentinha, aquele vasinho de 7 ervas que geralmente fica na porta das casas. Então, a ideia é exatamente essa, são plantas magnéticas, plantas quentes que servem para causar uma limpeza energética. Nós também temos a lavanda, a hortelã e a sálvia. Essas três plantas,
elas já são consideradas plantas um pouco mais mornas, um pouco mais equilibradoras também, certo? E são plantas que também vão ajudar a equilibrar tanto o ambiente quanto os nossos 7 chakras. A sálvia, mais especificamente, trabalha com o nosso 5º chakra, que é o chakra da fala. Então, se você está num ambiente onde você precisa se expor muito, falar muito, talvez sair um pouco da sua zona de conforto, ter essa energia um pouco mais para fora, mais expansiva, a sálvia vai ser excelente para isso. Então, basta você ter ela ali, entre em contato com ela, pega essa plantinha, sente o aroma dela. Então, sempre quando eu tenho alguma palestra importante, sempre que eu tenho algo que eu preciso falar, me expor um pouco mais, eu tenho uma folhinha de sálvia junto comigo e você pode ter também. Até se você quiser não mostrar e guardar no bolso, só de saber que ela já tá ali, ela já vai equilibrando um pouco mais essas questões em você. A lavanda e a hortelã são 2 plantas que conseguem equilibrar todos os nossos 7 chakras. Então, todos os chakras do nosso corpo são equilibrados com essas 2 plantas, por isso que eu coloquei elas nessa lista para vocês. Mas, além disso, vamos lá. Quando eu preciso de mais disposição, eu preciso agir, eu preciso ter foco, ter concentração, produtividade, tem 3 plantas excelentes para isso: a calêndula, o louro e o alecrim. O alecrim ele é considerado a planta dos estudantes porque ele traz muito foco, muita concentração, muito direcionamento dos pensamentos, ele ativa a nossa mente. Sempre que você precisa de disposição, você pode, inclusive, usar no óleo essencial, o óleo essencial do alecrim aqui no difusorzinho de tomada também, ou até mesmo um sprayzinho com alecrim ajuda bastante. O louro também, ele além de ser essa planta para disposição, o louro carrega muito a energia de vitória, os louros da vitória, né? Então o louro ele carrega essa questão da prosperidade, da abundância, das metas. Então sempre que você tem uma meta a cumprir, que você tem um objetivo em mente, o louro é uma planta muito boa para isso. A calêndula, para quem não sabe, a palavra calêndula originou de calendário. Então, sempre quando você pensar numa calêndula, ver uma calêndula, calêndula remete a calendário, que significa coisas novas. Então, calendário traz a ideia de recomeços, né? Então, sempre quando você precisa encerrar um ciclo, começar um ciclo novo, precisa renovar, a calêndula vai servir para isso, vai te ajudar bastante, além de toda a energia solar expansiva que ela possui. É uma planta muito com energia muito estimulante também, certo? Agora, gente, óleos essenciais bons para você trabalhar, para você estudar. Para foco e concentração, o alecrim, como eu já indiquei para vocês, a hortelã-pimenta também. Hortelã, além de fortalecer a nossa respiração, fortalecendo a respiração, a gente melhora o nosso foco também, traz um direcionamento muito grande para os nossos pensamentos. Então, o hortelã, além de ser equilibradora, é uma planta direcionadora. Então, muito boa para a gente ter mais foco e concentração. Laranja doce é uma planta que ela é estimulante pela questão do sol, da cor da laranja, né, desse aroma expansivo, mas também é uma planta que pela concentração dos princípios ativos nesse óleo essencial, é uma planta ansiolítica. Então, se você tem problema para dormir à noite, por exemplo, de dia você pode usar o óleo essencial da laranja doce para marcar ainda mais o teu ciclo circadiano, né? Esse ciclo do dia e da noite bem certinhos. O óleo essencial de laranja doce consegue te ajudar com isso. Nós temos também o óleo essencial de bergamota. Não é a nossa bergamota que a gente gosta de comer no inverno, é uma bergamota importada, mas essa bergamota tem uma ação muito boa, que ela é uma planta adaptógena, ou seja, ela vai preparar o seu corpo para receber situações de estresse e não sofrer com elas. Então, se você é uma pessoa que está num ambiente muito estressante,
Tanto o óleo de laranja doce quanto o de bergamota vão te ajudar com isso. O de bergamota ainda mais. Então, se você é estressada, se você tem ansiedade nesses momentos, a bergamota ela ajuda você a controlar essas situações de estresse, reagir melhor perante elas. Nós temos o óleo essencial de vetiver, que é um óleo essencial muito bom para quem tem déficit de atenção, para quem precisa de mais concentração. Vetiver, para quem não conhece, é uma raiz muito longa. E é exatamente isso que ele faz. Ele aterra. Por ser uma raiz, ele carrega essa energia de aterramento. Então, se você tem a mente muito agitada, muitos pensamentos acelerados, muita coisa na sua mente, se você usa o óleo essencial de vetiver, você consegue aterrar, você consegue concentrar um pouco melhor. Patchouli também tem essa ação, com um pouquinho menos de intensidade do que o vetiver, mas o patchouli, ele ajuda você a encarar mais as situações desafiadoras, a se libertar um pouco do controle. Sabe quando você quer controlar tudo e você acaba sofrendo com isso? O patchouli ele vai te ajudar muito nesse sentido de deixar as coisas fluírem um pouco mais, deixar acontecer para ver o que vai acontecer, certo? Lembrando, óleo essencial a gente nunca faz a ingestão via oral, a gente nunca bebe. Óleo essencial você pode diluir em algum óleo vegetal, passar no pulso, você pode diluir num álcool de cereais, espirrar no ambiente, você pode colocar no difusor. A minha dica pro difusor é você colocar aqui dentro, ao invés de água, como a maioria das pessoas indica, coloca um pouquinho de óleo de palma ou de manteiga de manga, manteiga de karité, manteiga de cacau, até mesmo óleo de coco você pode pôr. Pode comprar óleo de coco sem o aroma do coco, porque aí o óleo essencial que está aqui dentro ele não vai ser degradado tão rapidamente e também ele não evapora tão rapidamente. Se você colocar água, provavelmente você vai ter uma alteração química desse óleo essencial e o resultado não vai ser tão positivo, certo? É uma dica para vocês. Na próxima aula nós vamos entender um pouquinho mais sobre os chás para foco e concentração. Eu tô trazendo foco e concentração por primeiro nesse módulo, porque eu sei o quanto é importante a gente falar sobre isso, que a maioria das pessoas, eu sei que vocês me pediram muito sobre esse conteúdo, e como a gente tá na maior parte do tempo ou trabalhando, ou estudando, ou fazendo as duas coisas, eu quis trazer isso por primeiro e aí depois os outros conteúdos eles virão em seguida. Certo? Eu vejo você na próxima aula então para falar um pouquinho mais sobre os chás para foco e concentração. Até!